Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus a partir do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós temos aqui um sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então nós temos aqui um sinal do céu, que é chamado justamente nesta visão dessa mulher, de um sinal que os céus estão mandando para a terra. Então a mulher claramente simboliza o cuidado com a vida na terra, com a família da terra, o sol, a lua e as estrelas. José teve uma visão: o sol era o pai, a lua a mãe, as estrelas eram os 12 filhos de Jacó, de Israel, dos quais José, que teve a visão, era um deles. Então a mulher aqui, ela está cuidando da família. Ela representa a família humana. E é dessa semente da mulher, da família da terra, da família humana, que vai nascer aquele que vai reger a terra, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Jesus o Cristo, o Messias. Ele vai pisar a cabeça da serpente, vai vencer o dragão. Então o dragão vai fazer guerra contra esse remanescente da semente da mulher. Os que seguem a Jesus, os que têm o testemunho de Jesus Cristo e os que guardam os mandamentos de Deus. Então são os que têm a luz, a verdade, o amor, o perdão, a misericórdia, a justiça, todos os frutos do Espírito, tudo que é dom de Deus, tudo que agrada a Deus, tudo que é verdade, então está em Cristo. Cristo veio ao mundo para manifestar essa luz. Ele é a própria luz. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então o remanescente da semente da mulher é Cristo e aqueles que o seguem, aqueles que creem no seu nome, e principalmente aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Então trazem a verdade de Deus, a luz de Deus, a santidade de Deus para a terra, o reino de Deus para a terra. E vence o diabo na terra. Nós vamos então ver isto. Nós vamos observar essa palavra, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesta palavra, dizendo que aqueles que têm essa semente, que são a semente da mulher, dessa que representa a mãe, como Maria foi mãe de Jesus pelo Espírito Santo, concebeu a Jesus, então ali representa realmente o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a Jesus, gera ali no ventre da mulher a Jesus, e a semente é Jesus com os que seguem a Jesus, creem em Jesus e são batizados também com o Espírito Santo. Como foi Maria cheia do Espírito Santo, gerou Jesus, nós também devemos ser batizados com o Espírito Santo. Para quê? Fazer o bem, amar ao próximo, conhecer a Deus, andar na luz, agradar a Deus, guardar os mandamentos de Deus, receber poder para entender os mandamentos, saber como guardar e ter poder, força, autoridade para guardar, viver de acordo com a vontade de Deus. E testemunhar de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus mesmo disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas nós vamos conseguir fazer isso, vamos saber, vamos ter sabedoria, conhecimento, entendimento do que se deve pregar, como pregar, autoridade, perseverança, ser fiel, prevalecer sobre o mal, pisar na cabeça do diabo, quando formos batizados com o Espírito Santo. Somente quando recebermos o poder do alto. Então, vamos agora ver desta forma como vamos testemunhando de Jesus, guardando os mandamentos de Deus, que fazer, quais são, como obedecer, como guardar os mandamentos de Deus e dar o testemunho de Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus, implantando o reino de Deus na terra. Dentre os muitos mandamentos de Deus, nós temos um mandamento que é relacionado à nossa palavra.
para não levantar falso testemunho contra ninguém, não amaldiçoar o próximo, não falar mal do próximo, não mentir, não inventar uma história, uma calúnia contra o nosso próximo. Então, esse mandamento nos diz para nunca amaldiçoar ninguém, mas abençoar. Um sinônimo de abençoar, uma forma de abençoar que a palavra de Deus nos ensina é orar. Orar uns pelos outros, orar pelas autoridades. Orar é proferir palavras de bênção. O Senhor abençoa o nosso presidente da República, abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação. Que haja paz, que haja alimento, que haja saúde, que haja vida. Então, nunca amaldiçoar, sempre abençoar. Então, nós abençoamos até quem faz o mal contra nós. Nós achamos que aquela pessoa é má, está falando mal de nós, ela está desobedecendo os mandamentos de Deus. Ela não guarda os mandamentos de Deus. Mas isso não vai nos dar o direito, a possibilidade de amaldiçoá-la. Porque nós dizemos, ela está do lado do mal. Porque a semente de Jesus, a semente da mulher, como Jesus foi a semente de Maria, nós como sementes também, nessa continuidade da semente da mulher, nós guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus Cristo. Quem não guarda os mandamentos de Deus não faz parte, no momento, não nasceu de novo, não nasceu da água do Espírito, não faz parte da semente da mulher. Mas não é por isso que nós agora temos o direito de amaldiçoar seja quem for. Tiago diz que nós não devemos proferir palavras de maldição nem contra o diabo, nem contra os demônios, nem contra os seus anjos. A nossa função é testemunhar de Jesus Cristo e guardar os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é nunca amaldiçoar, é sempre abençoar. Então, orar pelos que nos perseguem, orar pelos que falam mal de nós, orar pelas pessoas, orar também pelas nações, pela paz na terra, pelo fim das guerras. Orar é uma forma de abençoar. Quando nós oramos, nós estamos abençoando quem nós estamos orando, nossa família, nossa casa, nossos irmãos, nossos pais, nossa cidade e o mundo inteiro. Então, uma forma de guardar os mandamentos de Deus é abençoar, nunca amaldiçoar. Porque quando nós abençoamos, quando nós falamos o bem, quando nós falamos coisas boas, fazemos oração, desejamos o bem, profetizamos o bem, falamos que vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai vencer. Você tem todo um exército de anjos, arcanjos, querubins ao seu redor. Eles estão ouvindo essas palavras, eles levam a Deus as nossas orações, sobe como incenso e os anjos lançam lá, como diz Apocalipse, no trono de Deus, e Deus recebe todas as orações, abençoa meu filho, cura, dá vitória, que ele consiga vencer na vida, realizar os seus sonhos, que ele seja feliz. Tudo que nós vamos falando, cada palavra, cada uma, nenhuma delas cai por terra. Todas elas têm um sentido. Um mais forte, outro não tão forte, um sentido de pedido. Sobe aos céus. Ó Deus, abençoa meu filho. Ó Deus, me abençoa. Ó Senhor, me dá vitória. Às vezes, no momento que nós menos esperamos no dia, nós estamos fazendo uma oração poderosa, uma oração com muito propósito, com muito desejo por alguma coisa. Quando é uma coisa boa, os anjos recebem e nós aprendemos, nós já ouvimos isso anteriormente, desde a nossa infância, que muitas palavras que nós dizemos, ó Deus, agora eu preciso do Senhor, eu estou precisando, estou realmente necessitado, neste momento eu preciso de Ti, só o Senhor mesmo para me dar vitória. Deus se agrada, os anjos dizem amém. Os anjos se alegram com essa oração, eles sobem correndo para Deus e levam, eles sobem, descem, tem uma escada do céu à terra. Jacó teve a visão lá da escada, lá no Gênesis, ele viu os anjos subindo e descendo do céu, e ele orou, pediu a sua bênção, lutou contra o anjo, disse, não vou deixar você subir enquanto não me abençoar. Então nós temos todo este movimento entre o céu e a terra. Então os anjos dizem amém a cada palavra sua, e principalmente aquelas que agradam, que são bênção. Esse tipo de pedido, esse tipo de oração, ó Deus, agora eu não tenho mais ninguém, Senhor, agora eu preciso só de Ti. Agradam a Deus, quando você glorifica a Deus, diz, Senhor, tens todo o poder no céu e na terra, só o Senhor pode, Deus, me dá essa vitória, cura meu filho, cura minha mãe, cura meu pai, abençoa esse propósito, essa luta que eu estou passando, Senhor, eu não tenho mais ninguém para me ajudar, ninguém mais pode, só o Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas,
O que é impossível para o homem, Senhor, não é impossível para ti, o Senhor pode, o Senhor tem todo o poder, abençoa. Então, quando nós temos uma oração, existem tipos de oração, sentidos de oração com poder, com fé. Realmente você coloca toda a sua esperança em Deus. Você coloca toda a sua confiança em Deus, sua fé. Então, os anjos levam a Deus a todo este modelo de funcionamento do céu. Nós temos a nossa função aqui na terra, Deus nos deixa viver, assim também os anjos têm a sua função. Os arcanjos, os querubins, alguns cantam, alguns levam e trazem bênçãos, orações, trazem a cura, trazem a vitória de Deus, trazem a palavra de Deus. Temos um grande movimento aqui entre o céu e a terra. Então, você deve buscar proferir palavras de bênção. Vão trazer vitória, vão trazer cura na sua casa. Vão trazer bênçãos de todos os tipos. Senhor, abençoa meu pai, que ele possa conseguir um emprego melhor. Senhor, abre a porta, dá visão para ele, Senhor, que dá entendimento, que dá uma revelação para ele do caminho, onde ele deve ir, o que ele deve estudar, o que ele deve fazer para ele ganhar mais e trazer mais condição para a nossa família. Senhor, nós estamos precisando, o Senhor sabe. Então, você deve estar sempre ligado. E mesmo às vezes, quando você menos percebe, você está fazendo esse tipo de oração. Os anjos ouvem toda a palavra e levam a Deus, levam ao trono de Deus. É a missão deles. Estão com esse trabalho, subindo e descendo, trazendo a bênção, trazendo a vitória, trazendo a resposta da oração, trazendo a mensagem. Os anjos são mensageiros, são espíritos. Quando nós falamos de espíritos, são o mesmo que anjos é o mesmo que espírito. E assim eles vão se movendo aí entre nós, estão aqui, estão ao nosso redor, milhares de anjos, multidões de anjos, como estavam ali com Elias, quando deram vitória a Eliseu, a Elias, mover dos anjos, trouxeram a resposta para Daniel, o arcanjo. Nós vemos isso também no Apocalipse, muito no livro de Daniel, do profeta Daniel, o movimento dos anjos vindo trazer a resposta, lutando contra o príncipe da Pérsia. Então nós temos várias descrições na Bíblia a respeito deste mover celestial de anjos, ministradores, anjos guardiões, vários tipos de anjos, vários encargos para os anjos. E você está no meio dessa história. Você movimenta o anjo, você movimenta o céu. Deus move céu e terra em seu favor. Quando você faz a oração certa, quando você faz a oração da fé salva o enfermo. A oração da fé cura. A oração da fé traz o poder de Deus. A oração da fé traz até o batismo com o Espírito Santo. Quando você ora corretamente sobre o batismo com o Espírito Santo, Senhor, eu creio que o Senhor batiza, eu creio nessa palavra. Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor tem preparado para mim do céu, tudo que está na tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que eu tenho para receber de ti. Senhor, eu quero receber porque eu quero te honrar, eu quero te glorificar, eu quero te servir melhor, quero entender a tua vontade, eu quero te conhecer melhor, Senhor, quero que o teu reino venha sobre a terra. Então, quando você faz a oração correta, vem a resposta dessa oração, porque eu tenho aprendido, tenho recebido na oração correta, dentro da palavra de Deus, dentro do propósito de Deus, oração que agrada a Deus, que é a vontade de Deus. Os anjos dizem amém, Deus diz sim, receba, você vai receber, porque você tem me agradado, porque você tem me buscado corretamente, de acordo com a minha palavra, porque você tem testemunhado dessa fé, tem glorificado o meu nome. Vou te abençoar, vou te levantar, vou te escolher, você será uma bênção nas minhas mãos, um vaso de bênção. Então você tem que estar nessa visão da bênção. O contrário desse movimento aqui que eu acabei de falar da bênção é o caminho da maldição. Muitos gostam, acostumam, têm o mau costume de usar a sua boca, suas palavras para amaldiçoar. Amaldiçoam dentro de casa, amaldiçoam no trabalho, amaldiçoam na rua. Qualquer coisa que lhe desagrada, ele amaldiçoa. Ele vai achando que vai vencer pela maldição. Ele vai derrubar um, vai destruir o outro. Que ele fala e alguém cai. Ele deseja o mal para alguém. Alguém é atacado por este mal. Então, quero contar para você, dizer para você uma verdade. Quando você amaldiçoa alguém, essa palavra de maldição, ela vai ser ouvida pelos demônios, pelo dragão, pela serpente, pelo diabo, por vários tipos de demônios, também de várias escalas, de várias potestades, de vários principados. Eles ouvem você dizendo que tal pessoa merecia morrer, merecia perder tudo, merecia sofrer. Os demônios
pegam essa palavra. Você amaldiçoou. É como se você invocasse o mal contra aquela pessoa. Aquela pessoa, ela realmente pode sofrer, passar a sofrer na sua vida um ataque espiritual demoníaco por causa da sua palavra. Normalmente, não é porque o demônio simplesmente foi lá. Tem um caso de Jó, que o diabo acabou se envolvendo com a vida de Jó, já foi provado. Mas normalmente vai haver pessoas te amaldiçoando, pessoas que desejaram o seu mal. Pode ter sido alguém da sua família, pode até ter sido alguém de gerações passadas da sua casa, que foram amaldiçoadas ou que amaldiçoaram. Porque da mesma forma que nós nos acostumamos a abençoar, abençoa todos, Senhor, abençoa que todos sejam felizes, eu quero que todos sorriam, eu quero que todos te conheçam. Você acostuma, e vem o Espírito Santo, se agrada disso, ele habita em você para que você seja fortalecido na bênção. Mas da mesma forma, se alguém se acostuma só a falar mal dos outros, a desejar o mal, a desejar a derrota, virão demônios e vão pegar essa palavra e vão ter o quê? Um direito que você está dando. Você amaldiçoou alguém. Aquela pessoa que você amaldiçoou, realmente ela vai passar por uma luta que ela terá que vencer. Ela terá que orar, ela terá que clamar o sangue de Jesus, vai ter que lutar espiritualmente, até mesmo com o seu comportamento, com a sua vida, com o seu testemunho, para expulsar aquele demônio que está agindo lá, porque daqui, às vezes, foi você que amaldiçoou aquela pessoa. Ela está passando luta em várias áreas da vida dela, mas também, às vezes, o pai, às vezes a mãe, às vezes o irmão, às vezes os filhos contra os pais. Nós lemos aqui Malaquias, que disse que temos que converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que eu não venha e não fira essa terra com maldição. Porque se continuamente os filhos amaldiçoam os pais, o coração não é convertido aos pais, eles odeiam os pais, falam mal dos pais, criticam os pais e desejam mal para os pais, então os demônios vão ferir aquela terra com maldição. Deus vai dar permissão aos verdugos, aos demônios, aqui é o dragão vermelho que nós estamos estudando, ao diabo, de atacar, porque você está invocando. Porém, isso tudo será requerido de você. Ele vai atacar lá, mas vai ficar um registro de quem saiu a palavra de maldição, de quem saiu essa palavra contrária. Então ele vai requerer de você a cobrança. Nenhuma palavra sua vai cair por terra, nem para a bênção, nem para a maldição. Você vai proferir palavras de bênção e a bênção vai voltar para você. Mas quando você profere palavras de maldição e alguém é ferido, se alguém for atingido, então você vai receber também essa participação. Você foi responsável. Então, se alguém vai ser punido, se foi o mal, se foi por mal e houve uma permissão e a pessoa sofreu, chorou, perdeu as coisas, não realizou os sonhos, e você estava incluído na maldição, você será amaldiçoado. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falou isso sobre Israel. Então, se você atinge alguém injustamente, erradamente, você está fazendo parte das trevas, dos demônios, do diabo, que só falam mal. O diabo, a palavra de Deus diz que o diabo é o nosso acusador, que nos acusa constantemente. Nós lemos aqui em Apocalipse, nos nossos últimos estudos. Então você entrou para esse lado das trevas, do mal. Você acreditou no que o diabo falou lá no Jardim do Éden, que você vai vencer com o conhecimento do mal. E você vai invocar forças malignas, demoníacas, forças das trevas, e que vão matar pessoas, vão destruir o casamento de pessoas, a vida financeira de pessoas. E o mal vai estar acontecendo realmente com a sua invocação do mal, com as suas palavras de maldição contrárias. Você nunca vai vencer, você nunca vai conseguir. Esse menino vai sofrer, essa menina não vai ser uma boa pessoa, alguma coisa muito ruim vai acontecer na sua vida, uma tragédia, um mal, uma violência. Então você está entrando realmente para o que agrada as trevas. Os demônios recebem isso e já tem legalidade. Você dá essa permissão, é como uma invocação do mal. Da mesma forma que você faz a oração a Deus, os anjos se alegram,
abençoa, me abençoa, eu preciso de ti, Senhor. Existe o bem e o mal. Algumas pessoas preferem vencer, acham que o diabo tem razão e vai dominar tudo pelo mal, vão acabar conquistando o mundo aí, fazendo maldade. E quem faz bondade está errado. E continua amaldiçoando, achando que é assim que vão vencer. Foi isso que o diabo falou lá em Gênesis. Por isso Jesus falou que são filhos do diabo, que mentem junto com o diabo, aprendem do diabo, parecem com o diabo. Então realmente você vai parecer com seu pai. Se você está na luz e fala a verdade e abençoa as pessoas, você é filho de Deus. É a semente remanescente da semente da mulher. Guarda os mandamentos de Deus, tem testemunho de Jesus Cristo. Mas se você só fala o mal, só amaldiçoa, só quer a morte, então quem é o seu pai? De quem você está aprendendo? Do diabo, que mente desde o princípio. Desde quando? Lá do Jardim do Éden, lá do princípio, lá no Gênesis. Agora nós vamos ver essa palavra em Romanos, onde nós temos o apóstolo Paulo falando exatamente isso que nós falamos. Quero adiantar ainda a respeito do julgamento. A palavra de Deus diz para não julgarmos. Com a medida com que julgarmos, nós seremos julgados. Julgar também acaba se tornando uma palavra de maldição, porque julgar se torna um decreto. Você condena e você diz que tal pessoa merece sofrer, merece perder tudo, merece até morrer de tão mal que ele agiu com você ou com alguma coisa que você viu. Então, quando você julga, você dá um decreto. Esse julgar vai até condenar. Não é uma simples avaliação passageira, mas é realmente um julgar que chega a se concretizar em um decreto. Então, quando você julga, acaba se tornando uma maldição. Você decreta o mal contra aquela pessoa. Você a julgou. Então, essa pessoa que você deu o decreto, veja bem, um decreto espiritual, a sua palavra tem poder, tem validade. Então, os demônios vão sair para executar o seu decreto. Você está dizendo, tal pessoa merece morrer, tal pessoa merece sofrer, ele tem que pagar pelo que ele fez. Os demônios dizem lá o amém deles e vão atrás da pessoa. A pessoa então começa a ter luto espiritual, pesadelo, começa a sofrer assédios, agressões, coisas ruins começam a acontecer na vida dele, porque você julgou. Você deu uma palavra, um decreto para o mal, e é isso que nós vamos ver aqui em Romanos. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então nós vemos aqui que essa palavra de maldição, Paulo resume em julgar. Você amaldiçoou alguém porque você julgou essa pessoa e ela, para você, merece sofrer, ela merece ser condenada. Ela tem um débito, ela precisa pagar, foi julgada e condenada, chegou até o fim do julgamento mesmo. Então você deu um decreto, é uma maldição. Porém, quando você julga, decreta alguém alguma coisa, essa palavra também sobe a Deus, todas as palavras. É um decreto de maldição. Você dá liberalidade, brecha, oportunidade para que os demônios estejam agindo. Eles são os verdugos do mal. Quando todo o mal for retirado do mundo, não terá mais lugar para demônio, para o diabo. Não haverá mais razão. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas enquanto a maldade está aí no mundo, eles têm que estar para limpar, realmente cumprir os decretos de Deus e vão por essa pessoa oprimida, essa pessoa vai sofrer justamente pelo mal. Deus está aí trabalhando hoje num mundo dividido aí entre o bem e o mal. Então, quem julga está dando ordem aos demônios, aos verdugos, como se fossem os carcereiros de Deus, para que prendam essa pessoa, para que essa pessoa perca oportunidades, perca alegria, perca a vida, se torne oprimida,
deixe de ter uma vida plena. Porém, esse decreto sobe aos céus. Os anjos também vêm, eles podem até se entristecer. O Espírito Santo pode se entristecer, a palavra de Deus diz isso. Justamente nessa sua atitude. Você está dando legalidade ao dragão, para que tome posse de mais uma pessoa, de mais uma região até. Então, o que acontece, que nós acabamos de ler aqui, é que você acaba se tornando inexcusável diante de Deus. Porque com a medida com que você julgou aquela situação, você também será julgado. Não vai ter outra forma, porque é a justiça de Deus. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, os que falam mal, amaldiçoam, invocam demônios, dão legalidade ao diabo na terra. Como se a serpente fosse se fortalecendo mais. Agora ela já é o dragão, e o dragão vai ficando mais forte com essas legalidades que lhes são dadas. Como se fosse um voto ao mal. Ao dragão vermelho, você dá a ele condição de agir naquela pessoa, naquela cidade, naquele bairro, naquela família. Mas Deus vai observar, Deus vai julgar. O juízo pertence a Deus. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, na medida em que você rapidamente julgou, decretou, falou mal, disse, invocou mal sobre aquela pessoa, Deus vai requerer isso de você. Você será inexcusável. Com a mesma medida, você será julgado. E é o que Paulo vai aqui trabalhar. Ele vai dizer aqui no versículo 3: E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, é realmente isso. Normalmente, você vê o que a pessoa faz, você é muito bom para julgar os outros, condenar os outros, mas você não enxerga, não percebe que você faz igual. Você é um ser humano. A palavra de Deus para você é que você deveria perdoar, deveria ter misericórdia, deveria amá-lo como a si mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma maneira que você quer que os outros compreendam suas fraquezas, suas dificuldades, seus esquecimentos, você age às vezes precipitadamente, você já errou tanto e você requer perdão, misericórdia, você deveria ter dado o mesmo tempo, a mesma misericórdia, ter a mesma paciência. Mas aqui está dizendo que não, você julgou, você declarou, você decretou, você invocou o mal, você falou tanta coisa ruim, você desejou tanto mal para aquela pessoa que movimentou o inferno. O inferno recebeu aquilo, porque tem mais alguém como nós lá, vão trazer para o nosso lado. Porque uma pessoa está declarando, está amaldiçoando o outro. E a palavra de Deus diz para termos muito cuidado. Porque não pode de uma árvore que sai um fruto bom sair um fruto ruim. Nem uma boca que deve sair bênção saindo maldição. E és inexcusável. E não vai escapar do juízo de Deus. Toda a palavra que você falou contra aquela pessoa, ela vai ser requerida diretamente. Dessa forma, virá sobre você todo o juízo de Deus, toda a cobrança. E você? Agora vamos cobrar de você. O que você fez, o que você deixou de fazer, a quem você também maltratou. Você falou isso de tal pessoa. Você disse que quem faz isso deve sofrer, deve morrer, deve o quê? Deve perder tudo, deve ser infeliz. Pois, olha aqui, você tem feito até pior. Então o juízo de Deus virá contra você. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, abençoa, ore pelo que te persegue. Mesmo que a pessoa te trate mal, faça o mal contra você, ora, intercede, olha, Senhor, que essa pessoa possa se converter, que essa pessoa possa ser transformada, que essa pessoa possa sair aí dessa ideia maligna, maldosa, de ódio, de ira, e jamais pagar a pessoa da mesma forma, olho por olho, dente por dente, que você possa perdoar, como Jesus nos ensinou. Temos lá a lei em alguns pontos, nós temos algo melhorado agora com Jesus, o testemunho de Jesus. Temos os mandamentos e temos o testemunho de Jesus. Então, o testemunho de Jesus é o testemunho que ele morreu, ele se entregou por nós, ele se deu, ele sofreu, ele aceitou o sofrimento até a morte de cruz. E assim ele venceu a morte, ele ressuscitou vencendo o mal.
Então que você também possa vencer o mal, possa aprender a orar pelas pessoas, abençoar, sabendo que tudo que sai da sua boca, toda palavra, você concebeu na sua mente, no seu coração, no seu sentimento, no seu pensamento. Então, filtra, luta contra o mal. O mal é o que sai da boca do homem. Então, filtra e diz, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Ele hoje é tão mal, Senhor, mas eu creio, Senhor, que Tu vais trabalhar nessa vida e ele vai se tornar uma boa pessoa. Ele vai nascer de novo. Ele vai ser batizado com o Espírito Santo, Senhor. Batiza essa pessoa com o Espírito Santo, seja ela quem for, todas elas. Batiza o mundo inteiro com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.